pessoal aí tá informando, o Instagram tá informando os seguidores que eu tô ao vivo. Olha que legal. Agora eu sei que eu tô ao vivo. Muito bem, agora eu sei que eu tô ao vivo. Olá, boa noite. Esperar o pessoal aí 5 minutinhos para o pessoal entrar. Tem seguidor vindo do escritor de hoje para cá. Tem gente que tá vindo, tá me seguindo desde ontem. Então vamos esperar aí, né? 5 minutinhos pra gente tentar esperar o pessoal entrar, se acomodar aí um pouquinho, tá? Arlete, oi Arlete. A Arlete tá sempre ativa lá no meu Instagram. Eu vejo sempre as mensagens. O pessoal tá muito frio, né? Acho que o povo fica até com preguiça de ligar a internet, tão frio. Eu aqui no Rio tô sofrendo. Estão dizendo que agosto vai ser pior, né? Vai ser mais frio do que já fez esse mês de junho e julho. Oi, Jaque. O Douglas, nosso escritor de hoje, acabou de entrar. Oh, que maravilha, o pessoal tá chegando. Guardar aí 5 minutinhos. Hoje tem muita coisa boa, gente. Hoje tem muito recado, hoje tem muita novidade. Hoje tem muita novidade. Hoje vai ser bem legal. Cuiabá, vixe Maria. Qual é a temperatura que tá fazendo aí agora? Aqui a gente tá sofrendo, né? Carioca tá sofrendo. Com 20 graus o carioca já tá sofrendo, assim. Ele já tá de cachecol e tudo. Cuiabá eu não conheço não, eu conheço Maceió. Maceió eu tive a oportunidade de conhecer, eu fiquei apaixonada por Maceió. Agora Cuiabá eu não conheço. Hoje tem muita coisa boa. Hoje a gente tem 1 minuto de poesia. Hoje a gente tem alguns recados importantes para dar. Eu tenho que agradecer também a primeira live, né? Depois de tudo que aconteceu. Já eu vou falar, deixa o pessoal chegar. O que eu vou falar o que eu quero passar é que tem muita coisa boa hoje, tá? A gente vai se divertir muito. Inclusive com o escritor, com o Douglas. O Douglas é acima da média. Vocês vão gostar. A gente fez a reunião. Ih, minha irmã entrou. Ela nunca entra, gente. Hoje ela entrou. Olha que coisa boa. Ela vai ficar com vergonha e vai sair, ó. O pessoal tá chegando. Bom, já deu, né? Os 5 minutinhos, a gente já pode começar, né? Acho que sim, né? Então tá. Então vamos lá. Essa live vai ficar gravada, tá? Vai ficar gravada no meu Instagram, então quem não conseguir ver agora ou quiser rever depois, vai ficar no Instagram.
do meu e do Douglas, se eu não me engano. Eu acho que eu consigo passar pro Instagram do Douglas, tá? Então, vocês vão conseguir ver e rever, ou então compartilhar depois. Vai estar tudo lá no Instagram, tá? Então vamos lá. Para quem não me conhece, tá chegando aí, eu sou Monique Machado, sou escritora, podcaster e fundadora desse projeto literário que se chama Batendo Papo com o Escritor. E qual é o objetivo desse projeto? É fazer com que escritores iniciantes tenham a oportunidade de divulgar os seus livros, o seu trabalho, o que é muito importante nesse começo aí para quem está ingressando na literatura como escritor, tá? Então, essas lives, elas vêm trazendo parcerias com escritores novos. A gente, para quem vem acompanhando aí, já aconteceu 2, 3, eu não lembro agora. Já aconteceram aí algumas lives e foram lives maravilhosas. Todo mundo gostou, o retorno foi muito bom. E eu acho que o pessoal está gostando. E aí eu falei, não, vamos dar continuidade, porque de todos os lados a gente precisa. Leitor, escritor, seguidor. Então eu comecei a dar continuidade nesse projeto que eu estou adorando fazer, né? Então, a cada 15 dias eu recebo um escritor novo, iniciante, que tem 1 ou 2 ou 3 ou 4 livros escritos para divulgar, para levar aos leitores novas opções de leitura, tá? E de escritores, consequentemente. Então, basicamente, o objetivo desse projeto literário é esse, é fazer com que vocês conheçam novos escritores, tá? Muito bem. Eu preciso falar aqui da minha parceira Ilana Marquesi. Quem vem acompanhando, eu já fiz live com a Ilana, tá gravada no meu Instagram. A Ilana foi parceira do meu podcast. A Ilana é escritora. Ela é autora do livro Refleximentos. E é ela quem faz os banners de divulgação das lives. Então ela fechou essa parceria comigo, que eu adorei, porque ela faz os banners. Ela é formada em marketing, é escritora. Então quem quiser seguir a Ilana, conhecer mais do trabalho dela, @refleximentos no Instagram dela. Ela é minha parceira aí desde o começo do ano. Eu adoro trabalhar com ela. Então já fica a dica aí, tá? Para quem não conhece, eu também tenho um podcast literário. E os episódios vão ao ar toda terça-feira, 9h30 da manhã. A gente está na temporada da biografia feminina, de biografias femininas. Semana que vem, terça-feira, a gente vai conversar sobre a biografia da soprano Maria Callas, que eu amo, que eu sou apaixonada e que vocês precisam conhecer. Quem não conhece, precisa conhecer. A Maria Callas é sensacional, assim. Então, já fica a dica aí. Você pode ouvir pelo Spotify ou pela Anchor. São os 2 aplicativos que você pode ouvir o podcast, que se chama Do Livro Não Me Livro, tá bom? E outro recadinho, o meu livro, O Homem do Quarto Andar, ele está disponível no aplicativo da Buenovela, que é uma editora estrangeira para a qual eu trabalho, que tem distribuição aí para os Estados Unidos, Espanha e Brasil. Vocês podem baixar o aplicativo da Buenovela, lá você vai encontrar o meu livro e ler, tá? Ele também está disponível em formato físico no Clube dos Autores, tá? Então vocês têm aí 2 acessos do meu livro, O Homem do Quarto Andar, Buenovela ou Clube dos Autores, por enquanto. A ideia é expandir mais, tá bom? Então tá, recados dados, né? A gente vai... O pessoal tá chegando aí, é bom que vai todo mundo
Estou recebendo umas outras mensagens aqui pelo... Enfim, vamos lá. Essa live, ela é muito especial, tá? Primeiro porque é a primeira live depois primeira live pós-Covid. Para quem me conhece, eu tive Covid, fiquei internada uma semana, tive 46% do pulmão tomado, avançou para pneumonia. A gente passou um perrengue aí muito grande e eu voltei para casa tem uma semana. Então, se nessa live eu precisar desacelerar por causa do cansaço, da respiração, eu pretendo contar aí com a colaboração de vocês, tá bom? E é especial porque eu quero agradecer aos meus amigos que me mandaram mensagem todos os dias, que eu só vim ver depois. A minha família Tef, que me mandou mensagem todos os dias. Os médiums da casa, vocês são sensacionais. As minhas clientes que eu amo de paixão. E evidentemente a minha família que sofreu ali junto e não abandonou o barco em hipótese nenhuma. Eu amo vocês, muito obrigada. Eu não vou nem falar muito, porque senão eu vou chorar e aí não vai dar muito certo, tá bom? Além disso, essa live também é especial porque eu resolvi incrementar algumas coisas, né? A gente vai ter aí um minutinho de poesia, que é uma indicação de um livro bem legal, que vai estar no meu Instagram. Uma promoção lá para as primeiras 5 pessoas que me mandarem direct dizendo: Monique, eu quero esse livro. Eu vou dar o livro para essas 5 primeiras pessoas que me mandarem direct. Que é esse livro aqui do 1 Minuto de Poesia, tá? Que a gente vai incrementar aí na live. Eu escolhi uma poesia pequenininha, nada demais, só para vocês conhecerem, tá? Que a poesia se chama Brisas Outonais. Nas amenas brisas outonais, sempre melancolia. Lembranças nostálgicas de tempos idos, de grandes amores vividos, enquanto o tempo a fugir muito veloz. Alia-se a dor, abreviando a vida, tão efêmera quanto essa magia. Numa luta hercúlea sem intervalos, foge também a percepção da mudança pela velocidade com que o tempo avança, nos músculos brecados pelo cansaço, a amargura sensação do fracasso, na decepção de num único intervalo ter deixado o sonho vazar pelo ralo. Pai. Esse livro se chama Retalhos da Alma, da Zina Gouveia Cajueiro. É um livro de poesia. Tá dando pra ver aí? É um livro pequeno de poesia. E as 5 pessoas que me mandarem direct dizendo: Monique, eu quero o livro, eu vou enviar o livro para essas pessoas, tá? Mas só vale aí as primeiras 5 pessoas. Depois que a live acabar, eu vou lá, vejo as mensagens de vocês e envio para vocês. Retalhos da Alma. Tá aqui, ó. Esse aqui. Zina Gouveia Cajueiro. Para quem gosta de poesia, é um livro que eu recomendo, tá? Primeiras 5 pessoas podem me mandar aí direct que eu envio o livro para vocês sem problema nenhum, tá bom? Outra coisa, indicação de livro da semana. A gente vai acrescentar nas lives também. Quando Lisboa Tremeu. Eu sempre fui muito curiosa em saber sobre essa catástrofe que aconteceu em Lisboa em 1755. Foi o único tremor de terra em Lisboa. E aí eu falei, cara, eu preciso ler sobre isso, né? Preciso saber o que aconteceu.
E aí eu li esse livro. Ó, Quando Lisboa Tremeu. O livro é bom. O livro, na verdade, ele é muito bom. O autor, ele vem narrando essa catástrofe, né, de um jeito muito acelerado, o que faz você ter um movimento no livro. Mas aí eu acho que do meio para o final, ele não tinha mais o que falar da catástrofe, e aí os personagens afloraram. Ele coloca umas cenas hot, que eu achei que não tinha nada a ver, mas o final do livro é muito bom. Então, assim, no contexto geral é bom. Vale a pena ler. Eu recomendo. Tá bom? Quando Lisboa Tremeu. Dica de leitura essa semana. Minha irmã vai se dar bem, porque eu passo pra ela. Muito bem. Recados dados, minutos de poesia, livro indicado. Agora a gente vai ao que interessa, que é o nosso escritor de hoje. Antes da gente chamar, eu preciso apresentar ele para vocês. Afinal, como é que vocês vão assistir a nossa live sem saber quem ele é, tá? Na capa do livro dele tá R. Douglas. O nome é Douglas Rodrigues. Ele é mineiro, mora numa cidadezinha do interior de Minas, o que eu já gostei. Eu tenho familiares no interior de Minas. E na nossa reunião a gente trocou muitas ideias e foi ótimo, foi muito proveitoso. Douglas é professor de história, dá aula para a garotada do estado, é concursado, e escreveu o livro que a gente vai conversar hoje, que se chama Nas Entrelinhas do Tempo, o Paradoxo das Cartas. Um livro que ele escreveu em 2016 e que é o primeiro de uma série que ele está produzindo. Para a gente começar aí com chave de ouro, ele já está online, né? Deixa eu ver aqui. Douglas, cadê você? Deixa eu ver se eu consigo aqui achar ele. Ah, nos lives isso vai acontecer. Convidei, vamos ver. Na nossa reunião, a internet dele não estava muito boa, não, tá? Vamos ver. Ah, muito bem! Agora eu vi. Eu até chamei 2 vezes, te convidei 2 vezes. Apareceu aí? Apareceram 2 convites? Peraí, deixa eu botar meu fone, que eu esqueci, gente. Esqueci de botar meu fone. Peraí, não consigo escutar o Douglas como eu quero. Oi, Douglas. Grande Monique, e aí, tudo jóia? Muito boa noite. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E com você? Tudo bem, obrigada por aceitar fazer a live aí. É um prazer receber você para essa galera que gosta de ler. Essa galera é fera, né? Vou desde já agradecendo a participação, a presença de todos aí, principalmente o seu convite, tá? A sua iniciativa é maravilhosa. Nós, escritores, principalmente nacionais, precisamos de pessoas como você, né? Que nos apoiam e que têm força de vontade, inspiração e vai fundo. Nós precisamos disso, então obrigado pelo convite, tá? E parabéns pelo trabalho. Ah, querido, eu que agradeço. Tantos elogios, tanto entusiasmo. Vem cá. Tá frio aí? Então, tá mais frio do que de qualquer forma, do que nunca esteve, tá como nunca. E antes de nas considerações iniciais aqui, Monique, eu vi uma citação que você fez aí de um livro, Lisboa, sobre o terremoto, né? No século XVIII. Tem um fato no meu livro 2 que vai falar sobre o incêndio, né, em detrimento desse terremoto que aconteceu no convento do Carmo, na igreja, e eu utilizo ela como parte de um cenário para as cenas decorridas no livro 2. Então, realmente, foi um fato muito importante.
e bacana para a gente aprender e estar utilizando aí nessa nossa literatura, né? Olha, mas você é uma caixinha de surpresa, né, Douglas? Não basta o seu livro ter um monte de coisas históricas que fazem com que a gente queira procurar e pesquisar. Você agora vai botar esse tremor no segundo livro. Você quer que eu leia ele de qualquer maneira, é isso, né? De qualquer jeito, sem escapa. Deixa eu te perguntar um negócio. No seu Instagram e no seu WhatsApp e nas suas propagandas e tal, eu vi, eu não, né? Todo mundo que segue, todo mundo que acompanha você, se depara com a frase: suba, se der, ande. Explica isso aí pra gente, pelo amor de Deus. Então, Monique, deixa eu mandar um abraço aí pro Alan e confirmando para ele que nós estamos nessa dimensão. Alan, não tem nada de paralelo aqui nesse universo. O mapa do tempo está nessa dimensão. Um grande abraço aí, meu amigo. Sobre a citação, é só uma máxima daquela que nós sempre buscamos no nosso dia a dia, que é o quê? Evoluir constantemente. A cada passo dado, a cada dia concluído, nós temos que levar em conta que cada momento é especial. Nós não vamos viver novamente. Nós não vamos ter outra live como essa. Podemos ter uma melhor, podemos ter uma em outro dia diferente, mas como essa de hoje nós não teremos. Então, essa máxima de subir, se der andar, é para nós buscarmos melhorar, né, e subir sempre. Mas se de tudo nós não conseguirmos, nós continuamos em frente andando, porque parar jamais nós podemos, né? Nem parar, nem andar para trás, né? Minha mãe fala que quem anda para trás é caranguejo. Então são dois negócios aí que a gente não pode fazer: andar para trás e permanecer parado. No início do seu livro, você fez uma citação que era assim: escrever um livro não se trata apenas de criar uma história e moldar personagens a ela. Escrever um livro trata-se de criar personagens e deixar que eles contem suas histórias. De repente, para o leitor, isso não faça nenhum sentido, né? Mas para a galera que escreve, que gosta de produzir, de inventar, de criar, isso tem um sentido muito natural, né? Porque escrever um livro não é só criar a história e não é só inventar um personagem. Na verdade, a gente escreve e os personagens é que nos guiam nessa história toda. A gente é que vai abrindo todos os caminhos. E você abriu o seu livro com essa citação. Exatamente, Monique. Parece uma frase de para-choque de caminhão, né? Mas isso, eu elaborei ela assim, pensando realmente dentro dos estudos que eu fiz para poder escrever, né? Porque o que marca, a história pode ser muito boa, o plot pode ser muito interessante, a trama pode te prender muito, mas o que realmente marca você em uma leitura são os personagens, né? Existe até uma música do Fábio Júnior que ele fala que às vezes a cena ela fica maior do que o autor. E exatamente. Se pegarmos, né, num todo, a grande maioria conhece a cena inspiradora do Leonardo da Vinci, né, do Leonardo DiCaprio, desculpa, no filme do Titanic, mas pouca gente sabe quem foi o diretor que colocou aquela cena, não é verdade? Mas você se identifica tanto com o personagem que aquilo passa a fazer parte da sua rotina de pensamentos, né, da sua vida em si. Então é por isso que essa citação que eu elaborei foi lá do fundo e é a mais sincera verdade. Isso é muito bom. Agora, tem um negócio no seu livro que é diferente de tudo. Você fez o combo que foi a revisão, a capa e a diagramação. Para quem não sabe, para quem não entende todo o processo de publicação de um livro, a gente, né, que escreve, a gente passa por vários processos até a publicação da nossa obra. E a gente passa pela revisão, que é feita por um profissional. A gente passa pelo capista,
que é um outro tipo de profissional, e o diagramador, que é um outro tipo de profissional. E publicar, até fazer, né, até concluir essas etapas, a gente gasta tempo, a gente gasta dinheiro, a gente gasta não, a gente investe. A gente não perde dinheiro quando a gente publica nosso livro. A gente investe. Investe, E você meteu a cara e falou assim, não, eu vou fazer o combo. Você fez a revisão, você fez a capa e você fez a diagramação. Isso é muito ousado, tu não acha, não? Mônica, a gente acaba indo com as armas que nós temos, não é verdade? Isso é fato, né? Não é um trabalho fácil, não é um trabalho nada fácil. Só que hoje, né, após concluir tudo isso, né, após concluir todo esse processo, né, de compilar o livro todinho, de não só criá-lo, mas também trazer ele de forma física, primeiro a satisfação é muito grande, né, porque cada detalhe do livro tem eu. Entendeu? Acho que isso é o mais importante. Eu continuo sendo o mesmo cara que anda de bicicleta para baixo e para cima aqui, não mudei nada. Só que a satisfação de ter algo que vai permanecer eternamente, sabe? Que é a sua cara, que é o seu olhar sobre o mundo, é espetacular, sabe? A satisfação é muito grande, né? E claro que vez ou outra pode ter ficado algum trabalho não 100%, né? Afinal, já explicando para os leitores, né, que existe uma coisa para os escritores chamado de olho viciado, que é o quê? Você escreveu a história, você conhece cada frase que você colocou, cada curva do texto você conhece. Então, às vezes, o seu olho está tão acostumado com aquilo ali que ele pode às vezes comer uma palavra inteira que você não percebe. Porque o seu olho está passando aquilo que a sua mente já andou há muito tempo. Então é esse que é o aspecto tão importante de se ter um revisor, né, na hora de fazer as obras e tudo mais. Mas que bom que você gostou de todo o meu trabalho aí. Sim, eu recebi o livro, ele ficou... eu não tenho o que reclamar dele. Eu só acho que é um trabalho exaustivo. Você, além de escrever, você revisar, você diagramar e você bolar a sua própria capa. Porque a capa, a gente até tem uma noção do que a gente quer no nosso livro. Mas o passo de criar a capa para ela ir para a publicação, eu acho que todo esse trabalho é muito exaustivo. E você foi lá, encarou o desafio, então eu já tenho que deixar aqui o meu parabéns para você, porque não é todo mundo que consegue fazer o que você fez com esses 3 tipos de trabalho. Ah, muito obrigado. Eu desde já agradeço a minha esposa, né, que foi ela que não só me ensinou, mas como insistiu para que eu aprendesse a trabalhar com essas artes gráficas e tudo mais. E realmente a capa ficou do jeitinho que eu queria. Mas eu devo muito isso a ela que me incentivou nesse processo, né? Deu um trabalhão, mas valeu a pena. Eu fiquei apaixonado por ela também. E capa de livro é muito importante, né? Quando você vai para pegar um livro, para ler um livro, eu, na verdade, a primeira coisa que eu vejo é a capa. Eu adoro capa de livro. Então, se a capa é bonita, se ela é bem feita, se ela tá no designer certo, a história pode não ser boa. Não é o seu caso. Mas eu já peguei livros que a capa era linda e na hora que eu fui ler, eu fiquei decepcionada com a história. Mas a capa valeu a pena. E a capa do seu livro é muito boa. Ela é muito bonita, ela é muito bem desenhada. Então, a sua esposa também está de parabéns, tá? Manda um beijo para ela e agradeça. Muito bom a gente ter quem apoia a gente, né? Isso é muito bom. Agora, logo no início do teu livro também, eu reparei que você faz uma descrição sobre uma catedral. Eu até anotei aqui. E essa descrição dessa catedral, ela lembra muito a descrição do escritor Ken Follett. Quem não conhece o escritor Ken Follett, ele é o autor de Pilares da Terra. Além disso, ele tem muitos outros livros
que valem a pena ser lidos, e quem não conhece, tá aí a deixa para conhecer. Mas em Pilares da Terra, especificamente, ele fala sobre a construção de uma catedral gótica. E no seu livro, você tem essa descrição de uma catedral muito semelhante ao que o Ken Follett expõe no livro dele. Na nossa reunião, eu perguntei para você se você já tinha lido Ken Follett, e você, não, eu não conheço, nunca li Pilares da Terra e tal. E aí eu fiquei muito impressionada. Como é que é isso? Porque o Ken Follett é especialista em catedrais, né? E você foi muito ali próximo ao que ele expõe pra gente. Então, depois da nossa reunião, Mônica, agora eu tenho até que te agradecer enfaticamente por essa comparação, porque eu fui atrás, né? Eu fui atrás do autor e eu ainda não tinha lido nada dele, né? E ele é super renomado e, como você disse, ele é especialista nesse tipo de caracterização. Então, eu fico super honrado com essa comparação, né? A catedral é a Catedral de Gloucester e, inclusive, tem umas cenas do filme do Harry Potter que o pessoal adora, né? Que eu também adoro, tá até ali, né? A Câmara Secreta, que é gravado lá, que inclusive é um alívio cômico também descrito na história, né? E eu fui lá através do Google Earth, né? Olhando ao redor e tudo mais, e fiz a caracterização que eu achei que ficaria boa, mas de acordo com seus olhos ela ficou ótima, então muito obrigado. A gente tem que destacar os pontos aí, e essa descrição que você faz logo no início é muito boa. A gente tem aí no seu livro também um personagem que se chama Augusto. E como eu vi na leitura, né, o Augusto ele passa por várias transformações. E no início ele é um homem, a impressão que ele passa é que ele é um homem. E ao longo da história, quando os pais aparecem na história, ele meio que regride, ele vira um menino da mamãe e do papai. E aí, na reunião, a gente conversando, eu entendi por que isso acontece. Para quem não leu o livro, o Augusto é um dos personagens principais. Ele vem levando a história e ele dá ao leitor essa impressão de que no início ele é independente, ele é autêntico e não sei o quê, e de repente os pais entram na história e ele passa a ser o menininho de novo da mamãe e do papai. Isso é uma explicação. Então, antes de falar do August, vou mandar um abraço para nossa amiga Jaque Marmê. A Jaque é uma parceiraça, é uma leitora ávida, participou do desafio, comenta comigo, faz os posts, é uma parceira incrível. Valeu, Jaque, um grande abraço, tá? Eu tô feliz demais de você participando dessa live aqui com a gente, pra gente falar um pouquinho agora do August e da Ana, porque, Mônica, a Jaque é apaixonada, ela é doida pelo romance dos dois, que eu acabei segurando um pouquinho. Mas agora eu vou dar um fato interessante que ela vai gostar. A questão que você ressaltou, Monique, do August, né? Quando os pais aparecem na história, ele se desarmar, ele perder aquela postura de pompa que ele colocou nos capítulos iniciais, realmente é um fato que os seus olhos, né, não deixaram passar, e eu fico feliz disso. Porque, de fato, o August a vida inteira tentou sair da asa dos pais. E isso fica bem claro no início do livro, quando ele está mais de 6 meses sem comunicar com eles. Muda de cidade sem falar, troca de emprego sem falar, e mesmo mantendo o carro que foi dado pelos seus pais e a casa, que também é herança de família, ele tenta ao máximo fugir um pouquinho daquilo ali. Só que ele acaba não fugindo. E o detalhe que a Jaque vai gostar, não teve romance ainda, bem assim, as claras, né, nesse livro 1, mas o detalhe, o August, apesar de parecer um menino, ele tem 30 anos no livro, né? Ele é de 1985. E a Ana é de 1993, que são as datas da minha esposa e minha de aniversário, respectivamente. Ah, gente, isso você não me contou na reunião, tá vendo? Você tava guardando a cereja do bolo, né? Muito bom isso. Agora, a história, ela começa em Londres, tá? Então, para quem quer se ambientar aí, a história começa em Londres.
E a primeira pergunta que eu faço é: você conhece Londres? Travou aí, Douglas? Monique, deu uma travada agora. Você pode repetir, por favor? Posso. A história, ela se passa em Londres, tá? E a primeira coisa que a gente percebe, eu, pelo menos, quando leio um livro que se passa em determinado local, a primeira coisa que eu pergunto é, pô, será que o escritor conhece esse lugar? Porque o meu livro, O Homem do Quarto Andar, ele começa com a minha personagem voltando de Paris. Mas eu nunca estive em Paris. Só que a gente, quando escreve, a gente não precisa necessariamente conhecer aquele lugar para escrever sobre aquele lugar. E aí o que eu te pergunto é, você conhece Londres? Ou você precisou realmente fazer uma pesquisa para se ambientar daqueles lugares que você expõe no livro? Deu uma agarrada. Tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo. Tá me ouvindo, Douglas? Deve ser a minha, que a minha internet tá péssima esses dias. Mas vai melhorar, vai melhorar. Então, Tá me olha ouvindo? só. Agora eu tô. Sobre a contextualização do livro, você como escritora sabe que essa é uma parte realmente bem difícil. Porque, às vezes, nós tentamos expandir, né, os nossos aventureiros, os nossos personagens para locais que nós não conhecemos diretamente e podemos nos perder nesse sentido aí. Né? A respeito de todos os cenários descritos no livro, todos eles, porque o meu livro ele só vai entrar, o Paradoxo das Cartas, ele só vai entrar na ficção em si no final. Durante todo o decorrer do livro, nós temos andanças pelo mundo que são da realidade atual. No caso agora, 2016. Inclusive, Monique, eu trago, você percebeu, eu trago fatos que realmente aconteceram em 2016. Resultado de esportes, o terrorismo na Turquia, lançamento de algum filme, todos esses fatos aconteceram naquelas datas específicas. É o que eu sempre falo que é importante quando se trabalha com viagem no tempo. É ter as datas bem especificadas para que o leitor não se perca. Né? E sobre a questão do cenário em si, eu não fui em Londres, né? Eu morei na Europa durante 2 anos, mas não tive em Londres, né? Não tive em Gloucester, que são as cidades citadas. Eu até cito Lisboa, mas no livro 2. Né? Nesse eu só dou uma passada, que eu tenho os pastéis de Belém, que esses são fantásticos. Esse eu tive lá, comi, e são espetaculares. Você morou aonde na Europa? Você morou aonde? Eu morei perto de Lisboa, Amadora. Fica uma cidade que também é centro urbano, né? Lá, aquela região de Portugal Centro-Oeste ali, ela não tem essa determinação que nós temos aqui, principalmente em Minas, né? Cidade, mato, não. Lá é tudo uma grande metrópole, onde você vai atravessando as ruas, igual a grande São Paulo, né? O grande Rio de Janeiro, saindo de uma, entrando em outra. Então a Amadora ficava próxima a Lisboa, naquela região por ali. Então, eu não fui em nenhum desses lugares europeus, digamos assim, descritos no livro, fisicamente, pessoalmente. Mas através da nossa maravilhosa internet, eu andei rua por rua e visitei cenário por cenário. E foi um trabalho árduo, mas muito gostoso, amigo. Mas muito gostoso. Tá? Eu viajei no Google Earth. Eu entrei e fui embora. Tá? Horas e horas passeando nas ruas para descrever bem os cenários. Principalmente a Westminster Bridge, que é a ponte do final da história. Eu virei ela de todo jeito para poder dar ela. E eu vou passear nela agora. Mas é muito boa, né? Ela ajuda muito a gente. É impressionante. É uma arma muito poderosa, né? Com certeza. Como é que pode? Você morou em Portugal, né? Quanto tempo? 2 anos, praticamente 2 anos. Deu 1 ano e 9, 1 ano e 10 meses aproximadamente. Eu tinha 16 anos na época, eu trabalhava pra caramba e resolvi vir embora porque o Brasil na época estava muito bem. Aí depois deu uma balançada e depois uma caída, mas tudo bem, nós estamos indo. É assim mesmo. Agora, o livro, você tem uma mistura aí muito grande de cultura, de cenário, pontos históricos. Você traz pra gente, inclusive, ditados que a gente usa muito aqui no Brasil.
pelos personagens que estão em Londres, enfim, que não são brasileiros, e eu até marquei uns aqui. O Santo de Casa não faz milagres, Sal no Feijão Doce de Alguém, que eu não conheço, eu não conhecia até ler o seu livro. Sal no Feijão Doce de Alguém. Isso é ditado brasileiro, não é? Então, essa do sal no feijão doce, ela é literal. Porque o chinês, o japonês, o asiático em si, eles têm o costume de comer o feijão doce. Claro que o nome do prato não é esse. Mas, de fato, é o grão, né? O feijão doce. E aí o August usa essa brincadeira que ele fez literalmente. Ele colocou sal numa comida que era doce. Entendeu? E aí entrou-se realmente nessa questão literal do ditado. Porque você vai jogando ali, vai falando um monte de coisa, vai batendo tudo no liquidificador. E aí um dos pontos foi a citação do Henrique VIII com a Ana Bolena. Quem não conhece a história do Henrique VIII com a Ana Bolena, o Douglas coloca no livro dele, instiga o leitor a procurar. Gente, a história do Henrique VIII com as esposas dele, principalmente com a Ana Bolena, que é uma das mais famosas. Quem não conhece, leia, procure. Tem série também, se você não tiver paciência para ler as séries literárias, tem série nos streams, vale muito a pena. A insanidade do Henrique VIII, ela precisa ser conhecida por todo mundo. E o Douglas fala isso no livro dele. Ele vai jogando ali e você fala, cara, como assim? Mas é de propósito, não é? Ah, com certeza, com certeza. Tanto Henrique VIII quanto Ana Bolena são personagens incríveis. E eu fui tentando realmente buscar esses fatos históricos, né, para os alívios cômicos ou para a parte onde nós passamos informação para o leitor que deixa a leitura, na minha concepção, né, mais fluente e mais real, vamos colocar assim. Você ressaltou esse ponto, mas hoje de manhã eu tive uma leitora que ressaltou a Guerra de Canudos, que é da Bahia, que ela é da Bahia, né? E ela ficou encantada com a questão da Guerra de Canudos também na história, que eu coloquei só uma pontinha também. E isso realmente, cada ponto que você coloca, que o leitor se sente à vontade, que ele conhece ou que ele busca entender, já fica muito, a gente fica muito bom. O objetivo, eu acho, da gente, né, é expor na nossa obra, acontece misturar a ficção com pontos históricos para exatamente levar a pessoa que está lendo mais informações. E se ela não conhece aquele determinado assunto, para ela buscar, para ela pesquisar. E aí você cita Harry Potter, Henrique VIII, você fala sobre mitologia, e eu vi que você é fissurado por Harry Potter. E Harry Potter aparece na sua leitura várias vezes. Eu acho que não tem como fugir, né, Monique? Nós que somos da área da escrita, né, da área da criação literária, não tem como fugir desse marco que foi Harry Potter. Né? Não tem como fugir dessa obra. Né? Eu tenho box ali, tem vários outros itens de Harry Potter. Aqui, ó. As capas, Monique, as capas desse box aqui são impressionantes. As ilustrações são maravilhosas. Né? E não tem como fugir disso, porque é uma leitura que você não tem dificuldade nenhuma para poder acompanhar, para poder se envolver e se maravilhar com o cenário, com o mundo que é criado. E alcançou essa globalização, né? Atingiu esse estágio globalizado de conhecimento, né? E justo, porque realmente é uma obra fantástica e não tinha como não citar, porque com certeza eu tenho certeza que leitores se identificarão com isso também, né? Grande parte deles. E você disse que eu não li Harry Potter, porque eu tenho medo de mergulhar nesse mundo do Harry Potter e não sair nunca mais. Porque isso aconteceu com diversas séries que eu li, e Harry Potter realmente é o tipo de leitura que eu não conheço uma pessoa que fale assim, não leia porque é uma droga. Não, todo mundo fala, leia e vai embora porque é uma viagem. E você disse que é uma leitura muito didática, né? A leitura dela
não é uma coisa difícil, né? Apesar de toda a estrutura que tem a leitura dela. E eu não li. Eu tô louca para ler, mas eu ainda vou esperar mais um pouco. Eu tô com medo de entrar nesse mundo de Harry Potter. Espera, mas não deixa de ler, não. Não deixa, não, porque realmente é muito bacana. Eu vou ler. Vou ler. Eu vou criar coragem. Isso. E aí, no seu livro, você entra. Teve até uma menina aqui que falou, não lembro quem é que falou, que ela adorou conhecer o Egito através do seu livro. E realmente, a gente entra, e aí a gente começa. Você fala sobre a Cleópatra. Eu até esqueci de pegar o livro do Ramsés. Você falou do Ramsés, você falou sobre a Cleópatra, e a gente vai mergulhando na mitologia, né? Sobre o Minotauro, as referências que você faz sobre a mitologia. Eu adoro Cleópatra. Adoro. Tem uma escritora que eu super recomendo quem gostar, né? De Cleópatra, Júlio César, Antônio, Marco Antônio. É a Margaret George. Ela tem 3 livros sobre a Cleópatra, que é sobre o signo de Afrodite, a filha de Ísis e o beijo da serpente. Eu nunca li nada tão bom sobre Cleópatra quanto dessa mulher. Eu tenho todos os boxes dela porque ela é sensacional. E quando você menciona Cleópatra no seu livro, eu quase enlouqueci. Falei, não é possível, gente. Então, essa cena em específico da Cleópatra, então, eu sou apaixonado por ela, que é quando o tio do August, né, na criação de personagem, né, ele chega bêbado em casa e atrapalha a brincadeira, que tem tudo a ver com a história, que é o avô do August, é um momento flashback, né, o avô do August brincando com ele, as brincadeiras que nós vamos saber depois, que tem tudo a ver com o final do livro. Né, são as brincadeiras que não eram de propósito, ou melhor, que não tinham, que não faltava propósito, na verdade, né, que todas elas tinham um propósito. E essa cena da Cleópatra, então, ficou espetacular. Eu gostei muito de conseguir inseri-la daquela forma, né, de um momento descontraído, mas que tinha, sim, um objetivo escondido ali por trás. Eu acho que esse que é a grande pegada, a gente trazer essas informações históricas para um contexto do livro que ela passa não só a ser interessante, mas também fazer parte, né, nas entrelinhas ali da trama da história, né, da trama em si. Agora, tem o ponto alto, assim, um dos pontos altos do seu livro são as músicas. Você vai jogando os trechos da música e, de repente, eu estou lendo e me deparo com Ray Charles. Já vem outra dica aí. Quem não viu o filme do Ray Charles, assista. Quem não conhece a história, tem a biografia. E aí eu me deparo no livro com músicas do Ray Charles. Eu queria te mandar mensagem e enforcar você, assim, entendeu? Hit Roll Jack, então, olha só, esse aspecto das músicas, Monique, é fantástico, né? Primeiro porque eu adoro música, eu sou apaixonado por música, eu não passo nenhum dia sem ouvir música. E sou muito eclético, né? Eu sou bem eclético, não tem tanto quanto a música, quanto para entretenimento e outros tipos de gosto, certo? Agora, na questão da literatura específica, eu achei tão bacana a questão das músicas e colocá-la no livro, primeiro porque ela faz parte da composição do personagem. Ela faz parte da criação. E é ótimo eu poder colocar gostos meus em personagens diferentes, né? Aquilo fica marcado. E realmente tem um dedinho meu ali, né? Mas o outro fato interessante é que quando eu tive essa ideia de colocar as músicas, os trechinhos, né? Para encaixar nas cenas do livro, é claro, né? Mas é porque eu sei que tem muitas pessoas que leem escutando música. Eu, na nossa reunião, esqueci de comentar isso com você. Tem pessoas que leem escutando. E eu tenho um projeto, né, mental ainda, não consegui colocar ele no papel, que é conseguir elaborar uma forma de leitura em que a pessoa ela adquire o livro e também o CD, a playlist, para poder acompanhar em determinadas cenas, passar aquela música, como se fosse um toca-fitas. Imagina, indo de Gloucester para Londres, escutando um Bon Jovi, Living na praia. Seria maravilhoso. Você tá lendo ali, aí você para a leitura um pouquinho, bora escutar um Bon Jovi.
Então, essa é uma ideia que eu tive, que eu ainda não consegui colocá-la muito bem. Mas eu tenho certeza que se eu conseguir, vai ser bacana. É uma boa ideia. Botar aí na série um CD com as músicas que você vai mencionando durante os livros. Eu Isso, não isso. consigo, eu não consigo ouvir música e escrever, ou ouvir música e ler. Eu preciso fazer uma coisa ou outra. Ler, ouvir música, eu consigo se for assim, instrumental. Mas se for cantada, eu não consigo. E escrever tem que ser assim, no silêncio total. Sem música, Mas sem Facebook, sem YouTube, sem nada. Então não é nesse todo caso, mundo que ia acompanhar, entendeu? nesse caso aí, eu sou igualzinho a você. Se eu souber a letra da música, acabou, eu não faço mais nada. Tem que ser música instrumental que não tem letra, ou uma coisa assim que eu não sei mesmo o que tá falando. Aí eu até deixo rolar lá e vou conseguindo escrever ou até ler. Mas se eu souber a letra, acabou. Aí não tem jeito não, a mente foge. Agora, eu vi no seu livro que a gente tem um personagem que vai acompanhando o leitor do início ao fim, que é o avô do August. E esse personagem, ele foi inspirado em alguém? Você teve um avô que marcou a sua vida? Porque geralmente, quando a gente pega referências para escrever um livro, geralmente isso acontece comigo, tá? E com outros escritores que eu conheço. A gente tem referências externas onde a gente introduz na nossa obra. E eu percebi no seu livro que o avô ele é muito presente o tempo todo. Ele é um deus, uma coisa sublime ali na leitura. Tem alguma coisa, alguma relação externa na sua vida que você introduziu ou saiu mesmo? Então. No nosso bate-papo eu fiquei muito satisfeito porque a sua pegada de leitura ela é fantástica, né? O seu Obrigada. modo de percepção ele é impecável, né? O August não é um personagem, o August não é um personagem autobiográfico, né? Só que tanto ele quanto a Anne e os demais familiares, todos têm um pouquinho de mim. E essa questão do avô, ela fica muito clara, né? Tanto é que meu nome, na verdade, é Douglas Aquila, né, que foi o nome escolhido pelos meus pais. Mas aí, na hora de escolher o nome artístico, eu tive, né, essa intenção de homenagear o meu avô, que é o único da família que tem o nome Rodrigues. Nem eu, nem minha mãe, nem temos nome Rodrigues, só ele. E eu coloquei o nome Rodrigues justamente para homenageá-lo. E o personagem, né, o avô do August, na questão da personalidade, ele realmente não tem muito a ver com o meu avô. Até porque eu não poderia fugir tanto da história. Mas na questão afetividade, relação neto e avô, aí sim, realmente não teve como escapar. Foi. Inclusive tem uma cena que a Ana está conversando com o August quando ela descobre a questão da nota e tudo mais, né? Sobre o jogo de basquete que ele foi, que tem tudo a ver com a cena mais pra frente do filme, em que o August realmente lamenta a morte dele, né, que ele fica triste, dá até uma pegada mais angustiante na história. E é justamente assim que foi a nossa relação, porque nós sempre fomos muito ligados, né, e aí quando a pessoa se vai, realmente a tristeza é inevitável. Aí fica essa homenagem também. Ah, eu adoro isso. É uma das coisas que eu mais gosto quando eu converso com o escritor. É saber o que ele pega no mundo dele externo e coloca no mundo fictício dele. Referências, características, situações, coisas que fazem com que ele exponha sentimentos, emoções, coisas que ele viveu, pessoas que marcaram a vida do escritor. Eu acho que é isso que faz uma obra ser boa e ser lida. Características reais, pessoas e objetos e coisas que realmente mexem com a gente e a gente acaba colocando tudo no papel. Então, essa figura do avô do August foi muito marcante durante a leitura inteira, na minha concepção. Foi muito bom. E o seu livro, ele é cheio de labirintos, né? Ele tem muitos labirintos e a gente precisa explorar um monte de coisas
E eu percebi que a sua leitura, ela é muito semelhante à leitura do Dan Brown. E aí eu descobri que você é um fã do Dan Brown. Não tem como não Declarado. conhecer, né? Quem não conhece Não, Dan não Brown, tem. por favor, leia qualquer livro desse escritor, que vocês não vão se arrepender. Já deixo aí a minha recomendação. E o Douglas falou que ele é um fanzaço do Dan Brown e que os livros estão sempre na estante. O Dan Brown, ô, Monique, ele na minha concepção, né, ele é o meu autor preferido, né, e já é renomadíssimo escritor de suspense mundial. O que mais me chama a atenção na questão da escrita do Dan Brown primeiro essa pegada de pegar fatos históricos reais, certo? Colocar um monte de ficção neles e vender tudo como verdade. E você compra numa boa, porque é muito bem feito. Entendeu? Você compra numa boa. Claro que, assim como qualquer outro livro, qualquer outro autor, tem aspectos de determinados livros que você não gosta. Mas, no geral, as obras do Dan Brown, elas são fantásticas. Ele tem um sucesso muito merecido e realmente ele me inspira na hora de escrever, principalmente por trazer esse aspecto histórico e esse aspecto de conhecimentos gerais que nós, quando adquirimos, gostamos bastante no meio da história, né? E nos personagens fantásticos que ele cria. Então, é realmente uma vertente a ser seguida, o Dan Brown. Eu fiz uma... pode falar. Inclusive, Monique, no livro 3, eu não consigo uma solicitação, um contato, algo desse sentido. Mas para quem lê o Inferno, o final do Inferno foi o melhor final que eu já vi na vida. Foi o Inferno. Ele tem uma leitura um pouco desgastante, eu quase parei, mas eu falei, não, é Dan Brown, eu vou continuar. E graças a Deus eu não parei, porque o final foi fantástico. E eu queria muito pegar... Parou. Inferno, pra mim, foi um dos melhores, assim. Eu devorei Inferno em pé. Em pé. Eu li aquele livro em pé. Porque eu não consegui parar. Sabe por quê, Rony? Eu acho que foi o momento. Eu tava lendo no celular, eu tinha só o e-book, né? Não comprei o físico. Eu comecei a ler ele, eu tava focado em faculdade e tal. E eu tava lendo ele pensando em outra coisa, eu fui desgastando que ele tem quando ele tá em perseguição, ele vai destacando muitos cenários, né? E eu fui cansando com aquilo ali. Mas enfim, quando eu terminei, eu falei, graças a Deus eu continuei. Porque além de ter um engodo fantástico que todo mundo compra, e tem uma enganação perfeita que ele faz numa viagem de trem, o final é espetacular. E eu pensei muito, sabe o quê? Em utilizar esse final como base para o livro 3, que é um cenário pós-apocalíptico, só que não é um apocalipse em si, né? Quem não lê o final do Inferno, eu nem vou revelar para não atrapalhar, mas leia. O fato é que leia, porque é muito bom. E eu queria pegar, você que já leu, então você sabe, esse final do Dan Brown para encaixar no meu livro 3, que é quando acontece a parte daquela mutação genética, né? Enfim, que o Zobrist faz para poder dar sequência num futuro distante, né? Me inspirado nessa parte. Ele é fantástico, mas ele é fantástico. Ele é muito bom mesmo. Eu li todos os livros dele e é difícil não gostar, é difícil você... não vou largar esse livro, não. E o seu livro, ele tem muitos labirintos como o livro dele, né? O Dan Brown, ele é sublime. Na minha concepção, não existe escritor ainda no patamar do Dan Brown. Mas os labirintos que eu falo, você abre um leque muito grande e os labirintos, eles vão aparecendo. E a leitura se torna prazerosa. Eu adoro. Eu adoro o livro do jeito que você escreve. Agora, esse primeiro livro, ele é de uma série, né? Quantos livros são? Isso, então. Quem lê o Paradoxo das Cartas, cara, tem que ler os próximos. Fala comigo, a gente dá um jeito, tem que ler os próximos. Porque senão, é como você abrir um pacote de chocolate e não mastigar ele, entendeu? Porque eu preciso dar continuidade na história. Olha só, Monique, teve uma pessoa que veio me chamar antes de ontem.
a respeito do final do livro. Porque eu destaco o acontecimento final, que, né, a singularidade, como um buraco negro. E a questão é que no livro eu destaco a questão da luz emitida dentro do buraco negro. Aí a pessoa fala assim, não, mas do buraco negro não emite luz. E eu sei, só que eu só falo disso no livro 2. Depois eu falo, meu Deus, eu devia ter falado isso aqui agora, porque quem não leu o livro 2 vai achar que eu errei nessa parte. Porque não é um buraco negro, entende? E a luz escapa de lá. Mas é uma coisa diferente. Como é que eu consigo falar se ela não lê? Tem que ler o 2, porque senão eu vou ficar muito enrolado. Enfim, tem o 2, tem o 3, que é a sequência dos desdobramentos do 2, certo? Onde nós teremos uma coisa mais para frente. E o 4 é a explicação de tudo, né? A ficção, ela iniciou-se na parte final do NET 1. Né? A ficção de fato. E aí ela vai se desdobrar. Tem muito mais ação e tem muito mais explicações. Tudo no NET 1 tem um motivo, tem um porquê. Mas a explicação final só vem no NET 4. Esse primeiro livro, você escreveu ele em que ano? Então, é a pergunta complexa, né? Eu comecei a escrevê-lo em 2015, né? Até lancei ele em 2016, porque foi no tapa da história, e foi até esse livro aqui, né, Nas Entrelinhas do Tempo. Somente aqui não tem nem subtítulo, porque quando eu fiz ele com a editora Giostre, foi para ter um primeiro contato com a editora, né, com os leitores, enfim. Foi aquele tapa. Eu tive um vislumbre, vou escrever um livro, escrevi e publiquei. Isso aqui durou, o processo todo de contrato com a editora, mas durou de 6 a 8 meses, de escrita e tudo. Pronto. Aí depois que eu fiz isso aqui, que eu tive essa experiência, eu falei assim, não, essa história pode ficar melhor. Aí o que eu fiz? Deixei esse plot, né, que aqui é só o básico mesmo, tem poucos personagens, é só a trama bem seca. E aí eu imaginei uma sequência, imaginei toda a gama de personagens, fui evoluindo na escrita, que você sabe que isso é um processo diário, né? Nós vamos evoluindo na escrita pouco a pouco. E aí, enfim, esse livro hoje pronto que você acabou de ler, ele durou aí 4 anos de árduas pesquisas, tá? Graças a Deus. Eu só fui concluir ele no final de 2019 para 2020. Isso é muito bom. Você já está... Ah, não. O segundo já está sendo produzido. Você até me mandou, não foi? Já está pronto também. Só o 3 e o 4 estão no estilo desse aqui, sabe? Tem a história prontinha. Falta a lapidada. Agora o segundo já está prontinho também. E você pretende lançar quando? Então, eu devo lançá-lo, né, por plataformas de acesso, né, como no Clube de Autores ou Amazon. Eu não tenho projeto de entrar com editora no momento e também não tenho intenção de tiragens grandes de exemplares físicos, né, por conta própria em gráfica, por questão financeira ainda, né? Então, mas por plataformas digitais, eu creio que até agosto já vai, final de agosto, eu já devo fazer aí um projeto bacana, como foi com o NET 1, para a gente poder lançar ele. Agora, nas entrelinhas do tempo, ele está disponível para a galera acessar aonde? Ah, eu quero comprar o livro, quero ler o livro, aonde que a galera acessa? De um jeito mais fácil, tá no link da minha bio do Instagram. Já vai direto para a Amazon, onde você consegue ele no e-book, certo? De uma forma mais do livro físico, você consegue encontrá-lo pesquisando pelo meu nome, R. Douglas, ou o próprio nome do livro no Clube de Autores. Às vezes, até se você conseguir jogar no Google, você consegue algumas livrarias que tem esse livro aqui. Só que esse livro aqui é de leitura compacta, é só mesmo para iniciantes, para leitores iniciantes que querem assim começar a achar um livro bacana para começar a ler e tal. É para quem eu indico esses aqui. Porque aqui eu até termino a história, eu nem tenho 2 nem 3. Eu começo aqui e acabo aqui. É só mesmo para iniciantes. Agora, esse outro livro é pelo Clube dos Autores e pela Amazon. Entendi. Agora, você disse que a sua experiência com a editora foi muito... Não foi satisfatória. Você sabe que muitos escritores iniciantes têm essa perspectiva. Para quem não conhece o processo de publicação, realmente é muito diferente você publicar independente e você publicar por uma editora. E muitos escritores iniciantes pecam nisso, porque não conhecem o mercado,
não conhecem o mundo literário do jeito não só de escrever, mas de publicar. Porque escritor não é só aquele que produz um livro. O escritor, ele tem que estar a par da divulgação, ele tem que estar a par da construção da sua obra, e ele não é só sentar e escrever. Ele precisa fazer os leitores dele, e o mais importante, o escritor precisa aceitar a crítica. Então, muitos escritores iniciantes me mandam mensagem no Instagram perguntando sobre divulgação e publicação, e não entendem o processo. E você disse que a sua experiência com a editora não foi satisfatória. Isso acontece muito. Primeiro é que cada editora é uma editora, cada experiência é uma experiência. Isso tem que ficar bem claro, né? O fato é que nós, na vida em si, nós trabalhamos com algo chamado expectativa. E é perigoso, né? A expectativa, ela é perigosa. Quando eu entrei, eu falei para você que eu fiz um processo de 6 a 8 meses para escrever e publicar um livro. Isso é surreal, entendeu? É expectativa no nível máximo. Então, sim, quando você não tem aquele nível de expectativa que você colocou lá em cima, suprido, né, realmente você fica frustrado. No meu caso, nós tivemos vários desacordos, né, na questão de divulgação, na questão própria dos exemplares, do lançamento, até mesmo da capa, que não é aquilo que você esperava. Você pode perceber que essa é uma capa super clean, né? Não é o meu estilo da capa clean. Você vê a minha capa hoje, como é que eu fiz, eu gosto de parafernália, eu gosto de detalhe, muito. Entendeu? Então nós temos assim, atritos justamente por questões de opiniões e de expectativa, principalmente da minha parte, né? Mas, no geral, editoras aqui no Brasil, você tem que ter a sua própria experiência para saber, né? Mas, no geral, é difícil, tanto para nós, escritores, quanto para eles, porque o mercado do Brasil, apesar de ser vasto, nós precisamos muito evoluir para chegarmos ao nível que mais escritores nacionais consigam viver da própria literatura, né? Nós precisamos muito disso. Nós temos uma produção muito vasta para nós não alcançarmos esse patamar, entendeu? A produção nacional, da literatura nacional, ela é fantástica. Eu tenho conhecido escritores nacionais, o seu trabalho também ajuda muito nisso, que são fantásticos. Então nós precisamos, né, com a ajuda, até parceria das editoras, incentivo do governo, porque tem que vir, porque nós sozinhos não damos conta, para alcançarmos esse patamar, onde nós temos talvez aí uma nata, né? André Bianco, né? Às vezes o Paulo Coelho, que são poucos escritores nacionais que conseguem viver de fato da literatura. Mas potencial para isso nós temos bastante. Com certeza. A gente ainda precisa evoluir bastante nesse ramo. A gente está vendo aí uma demanda imensa de editoras independentes também, e que está tomando o mercado. A Bienal está cada vez maior, porque eles estão fechando parcerias. Então, veio aí para revolucionar essa parte independente. Verdade. Mas isso é assunto para uma outra live que isso rende assunto a beça, hein? Isso rende assunto a beça. Agora, só para a gente fechar aqui, Douglas, você montou um espaço lá, perguntas no seu Instagram, não foi? As pessoas que assistiram a live podem ir lá, fazer perguntas sobre o seu livro. E você montou lá, não montou? Você não falou para mim que ia montar? Sim, coloquei nos stories, vai ficar nos stories aí até amanhã, tá? Quem quiser pode mandar no direct também, qualquer pergunta a respeito. Só não me pergunte o que aconteceu com o August, porque eu não vou falar. Não vou falar. Ainda não vou falar. Aí é demais, né? Aí não dá, pô. Vem cá, uma pergunta que eu adoro fazer para as pessoas. O que você tá lendo? Então, eu tô naquele período de intervalo, né? Eu terminei uma leitura de uma amiga minha, né? Que é a Chave. Eu terminei ontem. Terminei antes de ontem, na verdade, a leitura. Antes de ontem. Então, de ontem para hoje, eu tô envolvido com a Chave é de quem? Qual o nome da escritora?
uma amiga minha, Cindy Costa, que também é aqui de Minas Gerais, né, de Alfenas, que também é historiadora, né, um livro bem bacana. E eu fiz uma resenha, tá até no meu Instagram também, quem quiser conferir, sobre o livro dela. É mais uma autora nacional que merece aí o nosso olhar, né? E agora eu estou nesse intervalo, porque eu estava me preparando para a live, né? Eu não sou essas pessoas que conseguem ler 2, 3 livros ao mesmo tempo e fazer, não, eu não sou assim, eu gosto de ir e terminar. Tem que Eu ser. leio 4 livros ao mesmo tempo. Até porque, ô Monique, dificilmente eu vou ler um livro mais de uma vez. Então eu tenho que aproveitar demais, porque quando acaba eu fico tão chateado, eu queria tanto viver aquela experiência novamente de uma forma inédita, mas não é possível. Então eu gosto de aproveitar. E aí, a partir de amanhã, né? Agora encerrando a minha live, a partir de amanhã eu entrarei no Homem do Quarto Andar. Né? E aí, Meu Deus! já tá, ó, já O tá homem no grau. produção minha, fui eu que publiquei e tá na lista do Douglas. Eu espero que você goste do meu livro, tanto quanto eu gostei de escrever. Mas, se você não gostar, você também pode me dizer, pô, Monique, eu não gostei do seu livro, eu esperava mais. Porque isso acontece, tá? Com Não fique certeza. encapulado, pode me dizer a verdade. Bom, E eu vou falar, Monique, sabe por que eu falo a verdade? Porque isso ajuda mais nós, escritores, a crescermos do que os elogios. sim, Porque quando nós recebemos uma crítica, como você disse na nossa reunião, né, se 2, 3 pessoas falarem de 100, realmente é uma opinião própria. Agora, se mais pessoas falarem, é porque você tem que rever alguma coisinha. E isso é muito importante. Se a gente quiser seguir uma carreira melhorando, subindo sempre, nós temos que levar essas opiniões em consideração, com certeza. é isso aí. Bom, a gente tem aí quase 1 hora de live, a gente conversou a beça, nossa reunião foi maravilhosa, nossa live foi maravilhosa, você é assim, acima da média. Você quer acrescentar mais alguma coisa? Então, o que eu quero é só agradecer a quem participou da live aí. Né? Eu vi aqui o Rodrigo entrando também da Play Kids. Um grande abraço aí. Foi uma pessoa que me ajudou bastante quando eu tive um período difícil, principalmente financeiramente, né? Que é fora daqui, fora da cidade. E foi quem me abriu as portas, né? Descobriu em mim um talento que eu não tinha, que era para animar festa, lidar com criança. Eu nunca tinha imaginado que eu seria bom nisso. Eu quero agradecer a ele por me mostrar que eu tinha esse talento e me instruir nesse caminho. E principalmente a minha mamãe, a minha irmã também está acompanhando com ela. A minha irmã também é uma ótima ajudante aqui no meu projeto de escrita, porque ela lê os meus livros e comenta comigo e debate comigo. Ela é uma parceiraça também, junto com a minha mãe. Essa questão de família, Monique, isso é coisa fantástica, não tem mexido, não tem jeito. Eu vou te Inclusive, falar, eu vou te contar um segredo. Eu tenho 3 irmãs, tá? 3 irmãs. lá Nenhuma eu também delas. tenho. Nesse Nenhuma livro delas. especialmente, eu tenho Nenhuma. Tem o meu livro. vários personagens que. Tá travando, Douglas. Tá Repete travando, aí, tá como é que é? Tá travando, tá travando. Tá me ouvindo? Tá travando. Douglas! Garro. Sua internet agarrou aí. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Douglas! Gente, avisa pra ele que a internet dele tá ruim. Que a gente não tá conseguindo. Eu só escutei. Voltou? Tá me ouvindo? Fala. Voltou mais ou menos. Fala, pode falar que você tava falando. Douglas! Aí voltou. Agora voltou. Fala o que você tava falando então. Isso.
Não, é você que tinha comentado a respeito, né, de que não tinham ou tinham lido o seu livro. Eu não consegui ouvir. A gente tá falando sobre o negócio da família. Eu tenho 3 irmãs, tá? Nenhuma delas, tá? As 3, assim, elas não leram o meu livro. Elas não escutam o meu podcast. Sabe? Não foi assim. Me apoiam 100%. Mas eu pergunto, vem cá, você já leu meu livro? Não. Você escuta o meu podcast? Não. É desse jeito, tá? É aquele apoio 100%. Eu tenho uma irmã que fala assim, ai, mas eu acho uma história muito pesada. Eu falei, não tem nada de pesado nessa história, você não leu. Então, esse negócio de família que a gente tá falando é muito engraçado, porque tem todo o apoio, mas é muito engraçado. E você falou da tua irmã, né? Da tua mãe. Isso, mas isso, ô Monique, realmente é um ponto de vista que também tem que ser apontado, tem que ser levado em conta. Porque a minha irmã lê. Né? Ela lê e debate os livros comigo, e eu adoro perguntar para saber o que ela achou, porque ela também curte muito entretenimento, tem muito gosto que veio de mim, né? Porque eu sou 12 anos mais velho do que ela, então tem muito da minha cultura, né? Do meu gosto nela. Então eu me vejo muito nos gostos que ela tem. Agora, eu tenho a minha esposa, por exemplo, que ela também não leu. Eu escrevi 10 livros, né? Ela tem acesso a todos os 10. Ela também não leu. Ela não leu. Por que, né, gente? Por que é assim, gente? Ela leu um. Ela leu um que é voltado para um ambiente familiar, como se fosse um diário de bordo para Maria de primeira viagem, né? Que chama Mamãe, Cadê o Papai? Que é voltado para a família, né? Enfim, só que ela na questão da leitura não é a pegada dela, entendeu? Só que o apoio, por exemplo, para fazer essa live, ela está me apoiando 100%, me ajudou com a parafernália aqui, que ela que é boa nisso, entendeu? Me ajudou com a questão das artes, sempre com a divulgação que eu preciso, ela me dá uma mão. É porque é aquela questão de que não tem como você ser 100% o gosto do outro, né? Mas o apoio, igual você falou, é 100%. A leitura fica ali meio de lado, mas o apoio a gente tem. É assim mesmo, família é assim mesmo, tá tudo certo. No final acaba todo mundo tomando a cerveja no mesmo copo, né? Então tá bom, meu amor. A gente fez aí uma live ótima, eu me diverti bastante. A gente conversou, falamos sobre vários pontos. Você acrescentou o que você queria. E eu tô muito feliz por essa live ter sido tão boa. Então eu já te agradeço, você, a sua esposa, que tá aí ativamente. Um beijo para ela, que isso é muito importante. E te agradecer por ter aceitado fazer a live, por ter aceitado bater papo comigo. E fala o seu Instagram. Fala aí o seu Instagram, por favor. O meu Instagram é douglas.escritor, né, que é lá que eu tô com conteúdo para criar esse público tão importante para desenvolver a literatura. Agora, hoje eu entendo que para que nós consigamos evoluir nesse processo, nós temos que ter um público que gosta dos nossos assuntos, né? Que gosta daquilo que nós falamos, que gosta dos personagens que nós criamos. Né? Então, para quem gosta de assuntos principalmente sobre viagem no tempo, essa ficção, esse romance de ficção, nós vamos falar do gênero literário, o endereço aí é @douglas.escritor. Né? A minha esposa está te agradecendo aqui pelo abraço. Tá? E eu de antemão, já agradeço pela oportunidade. O seu trabalho, mais uma vez, é fantástico. Isso, os escritores nacionais precisam muito. E quando eu recebi o seu convite, eu nem titubeei. Falei, vou porque eu vi as suas lives anteriores. Falei, esse bate-papo ele é fantástico. Nós poderíamos ficar aqui durante muito tempo ainda, porque foi super prazeroso. É sempre muito bom. Antes de eu finalizar aqui o nosso papo, só para lembrar para a galera que está aí online, eu li uma poesia no início da live. No meu Instagram, tá aqui, ó. Manda no meu direct as 5 primeiras pessoas que me mandarem no meu direct. Eu vou mandar o livro de poesia da Zina Gouveia Cajueiro, Retalhos da Alma. Tá aqui. Para quem gosta de poesia, é um livro de mão cheia, tá bom? Manda no meu direct, Monique MM18,
que eu vou estar dando 5 livros desses para as primeiras 5 pessoas que me mandarem mensagem lá no direct. Tá bom? Quem não Corre lá, ouviu, gente. É poesia de grátis. Olha só que bacana. quem não ouviu a poesia no início da live, a live vai ficar gravada, vocês podem assistir depois ou compartilhar, enfim. O Douglas está no Instagram com as perguntas sobre o livro dele. Podem ir lá fazer perguntas para ele, conversar com ele, ter acesso ao livro dele. Lá ele vai dar mais informações sobre o primeiro livro da série, Nas Entrelinhas do Tempo. Tá bom? Douglas, meu querido, eu adorei o nosso papo, nossa conversa. A gente ainda tem uma longa caminhada aí juntos de parceria. Muitíssimo obrigada. Tá bom? Por nada, por nada. Eu que agradeço, tá? Você até destacou no início da live sobre a Buenovela. Travou de novo, gente. Hoje a internet do Douglas está sacaneando ele direto. Na nossa reunião foi super tranquila. Mas hoje ele tá só porque tá no final, entendeu? Que a live toda foi ótima. Não travou uma vez. Agora no final a internet tá de. Ih! Ele caiu. Douglas caiu, gente. Ele saiu. Um beijo. Obrigada. Você saiu aí por causa da sua internet. A galera viu aqui. Pro pessoal que tá aí finalizando, muito obrigada. Vocês todos foram muito, muito importantes nessa live. Pode me mandar mensagem lá no Instagram. Se você é escritor iniciante, me manda mensagem pra gente fechar a live. Vai ser ótimo. Não esqueçam, podcast literário terça-feira, O Homem do Quarto Andar na Buenovela, Douglas no Instagram agora com perguntas sobre o livro e leitura é hábito. Pratiquem a livroterapia. A sua mente agradece. Eu sou a Monique Machado, muito obrigada por todo mundo que participou da live. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Muito, 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 muito obrigada. Tá bom? Beijo! Agora deixa eu ver como é que eu desligo isso aqui, gente. Eu nunca sei. Vamos ver.